O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retirou um câncer de pele do couro cabeludo. Isso é grave? Estou hoje aqui com o Dr. Leonides Faria, dermatologista, que atende lá no Espaço Dermatológico e Especialidades. Explica pra gente, seja bem-vindo. André, muito obrigado pelo convite mais uma vez de estar aqui no podcast Peso, eu fico muito feliz. E esse pessoal muito bacana, né não, Pedro Lucas? Abraço, Andréia. E o câncer de pele, sim, ele pode ser grave. Apesar do carcinoma bacelar não ser tão grave, mas ao longo da nossa conversa eu vou estar te explicando direitinho como fazer para diagnosticar, como fazer para tratar, né? Qual que é o tipo histológico que talvez seja um pouquinho mais agressivo que o outro, se ele tem risco de metástase ou não. Vamos bater um papo bacana sobre o carcinoma bacelar. Dr. Leonides Faria, quando as pessoas escutam a palavra câncer, já ficam com medo. Mas o carcinoma basocelular é realmente perigoso? O carcinoma bacelar, André, é o câncer de pele mais comum do mundo. Ele não é considerado tão agressivo quanto, por exemplo, o melanoma. Por que o melanoma é considerado agressivo? Porque ele faz metástases, ao contrário do carcinoma basocelular, que as metástases são raras. Então, o maior problema do carcinoma basocelular é a destruição local para lesões avançadas. Por isso que é importante não deixar as lesões ficarem avançadas para ela ter menor invasão local possível. Então, doutor, quer dizer que muita gente pode ter câncer de pele e nem sabe? Sim, Andréia. Uma feridinha que não sara, né? Um machucado que não sara, um machucado que sangra às vezes quando você vai tomar banho, passa toalha. E principalmente em áreas não visíveis, como por exemplo do couro cabeludo, são muitas vezes negligenciadas. As pessoas às vezes esperam meses com a lesão que está sangrando espontaneamente ou um machucadinho que não sara antes de procurar o serviço de saúde. E nesse momento eu queria parabenizar você, mulher, porque as mulheres são muito mais cuidadosas em relação aos homens quanto à procura do médico para a investigação do problema. Porque as mulheres, uma lesão menor, ela consegue procurar o atendimento antes em relação ao homem. E o caso do presidente Lula ajuda a alertar a população? Andréia, sim, mesmo o caso do presidente Lula, que é uma pessoa que tem acesso aos melhores meios de tratamento da saúde, ele precisa vigiar. Por quê? Porque houve um dano solar acumulado ao longo dos anos. Houve um fotodanificação, que é o termo técnico que a gente usa, principalmente no couro cabeludo dele. Então ele pegou muito sol, ele teve muita exposição. Então mesmo quem tem acesso total à saúde igual ele, precisa vigiar sim. E quem é mais velho já está condenado a ter isso? Condenado não, mas ele tem muito mais probabilidade de estar desenvolvendo. Por quê? Principalmente pela área fotoexposta. Então, quanto mais idoso, provavelmente se expôs mais ao sol. Expôs onde? Couro cabeludo, orelha, nariz. E eu sempre falo que o trabalhador braçal, ele precisa de uma proteção física, como a que eu tô aqui, ó, fiz questão de vir com a camisa de proteção solar para a gente estar evidenciando que isso deve ser algo que a gente está usando no dia a dia, e o couro cabeludo, então um chapéu, um boné. A desvantagem do boné é que o boné não protege as orelhas, então tem a chance de você fotodanificar ao longo do tempo as partes que estão expostas. E Dr. Leonides Faria, qual que é o maior erro que as pessoas cometem com o câncer de pele? André, do meu ponto de vista, o maior erro é esperar. Esperar o machucado sarar, esperar essa casquinha resolver, esperar não sei o que, mas é ficar esperando sem procurar ajuda. Ajuda onde? Não tenho dinheiro para pagar um médico dermatologista particular. Gente, o SUS é a porta de entrada de todos os pacientes. Todo mundo tem uma unidade básica que precisa procurar. Se o médico da atenção básica não conseguir fechar o diagnóstico, ele vai encaminhar para um próximo nível, que é da média complexidade, que são as policlínicas, Goiânia, mas você vai ter acesso. Então, esperar sem procurar ajuda talvez seria o pior prejuízo. Doutor, se você pudesse deixar um recado hoje para quem está assistindo, qual seria? O câncer de pele, ele não começa grande, ele começa pequeno. Essa talvez seria a principal mensagem. Por quê? Porque poderia evitar a invasão local ou diminuir ao máximo essa invasão local e com certeza traria um tratamento mais fácil, né? Hoje o padrão ouro para o tratamento do câncer de pele é a icterícia, né? A retirada da lesão. Então, quanto menor é o corte, maior a probabilidade de sucesso de cura. Doutor, então minha dúvida, toda ferida que não cicatriza, ela vira suspeita? Andréia, se ela sangra,
Se não cicatriza com 30, 60, 90 dias, ela é uma lesão que merece avaliação. Então, com o dermatoscópio, que é um aparelho que parece uma lupinha, a gente consegue ter alto grau de suspeita se essa lesão é uma lesão realmente suspeita que vai precisar de biópsia, ou se a suspeita for tão alta, às vezes a gente já retira a lesão diretamente, sem a biópsia prévia. Mas se for uma lesão que sangra e não cicatriza, essa é uma lesão que vale a pena ser avaliada. Doutor, muito obrigado pela presença. Conseguiu sanar aí bastante das nossas dúvidas. E, pessoal, procure atendimento quanto antes melhor. O doutor Leonísio está atendendo aqui, ó, no espaço dermatológico em Firminópolis e atende também toda a região. André, muito obrigado, né? Mais uma vez estar aqui no podcast. E falar o seguinte, uma lesão pequena, ela com certeza ela é mais fácil de ser tratada, né? E as pessoas devem procurar. Principalmente, leve seus avós, levem seus pais, né? Que o pessoal um pouco mais velho, eles têm dificuldade para poder procurar atendimento médico. Então, se você é um neto, se você é filho, leve seus familiares, né? Principalmente os familiares, né? E se não for, às vezes, tão chegado a ponto de você levar mesmo, pelo menos oriente, que procure a atenção básica, né? Que procure atendimento para que possa, pelo menos na porta de entrada, para poder começar o tratamento e não deixar as lesões ficarem avançadas. Lembrar de se protegerem, chapéu, camisa de proteção solar, sombrinha, evitar os horários de pico do sol, né? Tipo de 11 às 4 da tarde. E assim, se der para você fazer um serviço que você pode ser feito antes do sol sair ou depois dele se pôr, que você prefira esses horários, né? Principalmente quem trabalha na zona rural. Sim. Então isso é muito importante, porque a exposição ela é cumulativa, ela vai ser ao longo dos anos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E iremos deixar aí o contato dele para quem precisar. E fiquem com Deus até o próximo episódio. Fique com Deus. Tchau, tchau.